É sabido por todos que quando alguém está gravemente enfermo ou é acidentado, precisa de um transporte especial até o lugar devido para receber o tratamento necessário. Não é diferente, irmãos, na nossa vida espiritual. O Senhor Deus nos trata assim, providenciando um transporte especial para nós, e Ele nos transporta pela sua graça para sermos tratados e sermos abençoados por Ele. É assim que nós temos várias evidências desta ação de Deus, transportando pessoas pela graça dEle. Ele tirou o seu povo do Egito, levou este povo à terra da promessa, com sinais e maravilhas. Com sua graça, Ele sustentou, fortaleceu, guiou, protegeu e abençoou este povo. Mas o Senhor nos transporta também espiritualmente. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor nos transporta do império das trevas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso é graça de Deus na nossa vida. E mais, irmãos, o Senhor nos transporta da terra para o céu, e isso pela graça dEle. Quando chegar o nosso dia, quando o Senhor nos chamar desta vida, nós que nele esperamos, seremos sim transportados da terra para a glória do céu. São as maravilhas do Senhor agindo com sua graça, abençoando o seu povo, transportando o seu povo, às vezes de situações de tristeza, de aflição, de angústia, de falta de esperança, mas transportando este povo para um ambiente e uma realidade de alegria, de graça, de fé, de esperança. E esse texto bíblico retrata a experiência de um homem que viveu esta graça de Deus. Trata-se de Mefibosete, que morava em uma cidadezinha chamada Lodebar, mas que pela graça de Deus foi levado desta cidadezinha para a capital, para Jerusalém. Quem era este homem? Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Portanto, era um príncipe. Ocorre que, quando Mefibosete tinha apenas 5 aninhos de idade, nós não temos aqui nenhuma criança de 5 anos, temos a partir de 8, as crianças de 5 já desceram, mas ele tinha apenas 5 aninhos, e aconteceu um fato muito triste na família dele. Havia guerra entre Israel e os filisteus. Em função do afastamento do povo de Deus dos caminhos do Senhor, inclusive o próprio rei Saul havia pecado contra Deus, chegando inclusive ao pecado de consultar uma médium. Quando enfrentaram a batalha com os filisteus, os filhos do rei foram mortos pelos filisteus. Jonatas foi morto e outros 2 filhos foram mortos. O rei Saul, vendo a derrota para os filisteus e a morte dos seus filhos, se desesperou e pediu ao seu servo que o matasse. Diante da negativa do servo, ele se lançou sobre a espada e morreu. Mefibosete, o netinho do rei, filho de Jonatas, estava apenas com 5 aninhos. Perdeu no mesmo dia o pai.
o avô, os tios, e a nação foi derrotada neste dia. O povo de Deus começou a abandonar as cidades naquela região, e os filisteus chegaram para tomar posse das cidades. E quando a notícia chegou aos familiares de Saul, a ama que cuidava do pequenino Mefibosete, diante da correria do povo para esvaziar as cidades e entrar em fuga, a ama carregando a criança, saindo na correria e no desespero, caiu com aquela criança, e Mefibosete teve os seus pés quebrados diante daquela queda, e ele ficou coxo, ficou aleijado dos pés. Mefibosete foi então morar nesta cidadezinha chamada Lodebar, que ficava no território de Manassés. A palavra Lodebar significa terra sem pastor. Em uma região de agricultura, uma região agropecuária, a falta de pasto significa a falta de produção, a falta de emprego, a falta de alimento. Uma região com pouca chuva, naturalmente uma região triste. Mas o Senhor, pela sua graça, mediante o rei Davi, tirou Mefibosete de Lodebar e o levou para Jerusalém. Jerusalém, por sua vez, como os irmãos sabem, além de ser a capital, era também o centro religioso, uma cidade de grande visibilidade, de grandes possibilidades. Pela graça de Deus, Mefibosete foi transportado de Lodebar para Jerusalém. E nessa noite nós queremos pensar, irmãos, na maneira como a graça de Deus atua na minha vida, atua na sua vida, para te transportar de Lodebar para Jerusalém. Consideremos primeiramente, irmãos, que a graça nos transporta da terra do esquecimento para a terra da redescoberta. A graça de Deus nos transporta de onde, irmãos? Da terra do esquecimento para a terra da redescoberta. Lodebar era uma cidade que estava esquecida pela nação. Não tinha maior significado para a vida nacional. E foi em Lodebar que Mefibosete permaneceu durante 20 anos. 20 anos que ele ficou em Lodebar. 20 anos esquecido pela nação. 20 anos esquecido pela população. E quem sabe, Mefibosete questionando, teria ele também sido esquecido por Deus? Certamente 20 anos lhe pareceram uma eternidade. Ali estava um príncipe esquecido em terra distante. Para Mefibosete, parece que o seu destino estava definitivamente selado. Ser um aleijado esquecido em Lodebar, para sempre esquecido em Lodebar. E talvez este seja também o drama que nós enfrentamos na vida muitas vezes, porque nós não estamos na glória, nós não estamos na Jerusalém celestial. Nós enfrentamos muitas realidades de Lodebar, nós enfrentamos muitos esquecimentos
nessa vida. E às vezes a nossa alma, a exemplo do profeta Abacuque, pergunta: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Às vezes estamos lutando com as nossas próprias tribulações e perguntando: quando o Senhor me livrará desta tribulação? Ou às vezes nos sentimos também esquecidos em Lodebar pelas próprias pessoas, pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas com as quais nós contávamos que estivessem ao nosso lado em todas as situações. Aí começamos a dizer, a exemplo de Jó, que se sentiu também esquecido da família, esquecido dos amigos. Ele disse: os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó 19:14. Mas, meus queridos, se nós nos sentimos em Lodebar, esquecidos, perguntando quando que o Senhor me socorrerá, se nos sentimos em Lodebar, esquecidos por pessoas que gostaríamos que estivessem ao nosso lado, lembre de uma coisa: o Senhor nosso Deus jamais deixa para sempre no esquecimento os seus servos. Certo dia, Davi estava em sua casa, mandou chamar um servo de Saul chamado Ziba. Fora servo de Saul e perguntou para ele: não há alguém da casa de Saul que eu possa ajudar? E Ziba disse: sim, há Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Davi imediatamente mandou buscá-lo, trazê-lo para Jerusalém, evidenciando não apenas um ato do rei, mas um ato da graça de Deus, que lembra dos seus servos que estão lançados ao esquecimento. Meus amados, Jerusalém é a terra da redescoberta, porque ali em Jerusalém, Mefibosete redescobriu o seu valor pessoal. Ali em Jerusalém, ele foi tratado como verdadeiro príncipe. Em Jerusalém, ele percebeu o seu valor pessoal. Em Jerusalém, ele redescobriu o seu potencial. Meus irmãos, que gracioso é o nosso Deus, que não deixa os seus servos esquecidos. É assim que nós vemos na descrição do profeta Isaías, que usa uma das figuras que mais expressam amor, cuidado e lembrança na vida, que é a mãe. A mãe não esquece do filho. E o profeta Isaías vem nos dizer: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Meus irmãos, que coisa maravilhosa!
Se você se sente em algum momento na sua vida esquecido, saiba, Deus jamais esquece dos seus. Os 20 anos em Lodebar podem parecer uma eternidade para você, mas o Senhor, no momento dele, lhe visita com graça, com bondade, com mão estendida. Onde você está nessa noite? Você pode dizer que está esquecido em Lodebar, mas isso não é problema. Se nós temos certeza que o Senhor Jesus está aqui para te tomar nos braços e te transportar de Lodebar para Jerusalém, te tratar como verdadeiro príncipe, porque você está no reino de Deus, porque você foi salvo pela graça de Jesus, porque o sangue do Cordeiro se derramou para fazer de você um remido do Senhor. E por fim, o Senhor te conduzirá a Jerusalém celestial, gloriosa Jerusalém celestial. Transportados pela graça do Senhor, transportados do esquecimento. Assim, Mefibosete foi transportado do esquecimento para a redescoberta. Mas nos mostra esta palavra, que a graça nos transporta também da terra do conformismo para a terra dos empreendimentos. Do conformismo para onde? Para a terra dos empreendimentos. Lodebar era a terra do conformismo, onde Mefibosete acabou aceitando uma derrota como se fosse um fracasso definitivo na sua vida. É verdade que Mefibosete experimentou derrotas cruéis. A morte do pai, do avô, era príncipe, agora é um fugitivo. Mas as derrotas dele não significavam um fracasso definitivo. E este é o grande problema das nossas vidas. Nós nos conformamos com as inevitáveis derrotas que nós colhemos na vida e tratamos estas derrotas como um fracasso definitivo nas nossas vidas. Assim, o príncipe acabou embarcando em uma derrota, sacramentando o desespero, o fracasso. Mas, irmãos, na vida daqueles que creem no Senhor Jesus, na vida daqueles que vivem pela graça de Jesus, o fracasso não é definitivo. As derrotas não nos conduzirão ao fracasso, em função da graça de Deus que há em nós e que nos transporta de Lodebar para Jerusalém. Veja o conformismo na vida de Mefibosete. Ele não apenas se sentiu esquecido, mas ele se conformou, se sentindo um fracassado. Ele disse: eu não passo de um cão, eu não passo de um cachorro. Os cães eram considerados cães, os gentios, que não tinham aliança com Deus, que não faziam parte do povo de Deus, eram vistos como cães. E Mefibosete se sente como um cão, como um estranho, como alguém que não conhecia o Senhor, como alguém que não era amado por Deus, como alguém que não fazia parte do povo de Deus. E muitas pessoas se sentem assim também. Elias foi valoroso profeta do Senhor, experimentou uma derrota em seu ministério profético e entendeu que aquela derrota significava um fracasso na sua vida. Por isso ele fugiu, ele pediu a morte.
Ele confundiu uma derrota com um fracasso. Na vida nós reunimos algumas derrotas, mas isso não significa que a batalha está perdida, porque a vitória vem por meio do Senhor Jesus Cristo, que remove as nossas culpas, que guia a nossa vida, que nos consola, que nos abençoa, que renova as nossas forças, que nos permite olhar para Jerusalém celestial e que guia as nossas vidas com poder, com bondade. Mefibosete foi transportado para Jerusalém. Jerusalém não era a cidade do conformismo. Jerusalém era a capital. Jerusalém era o lugar dos grandes empreendimentos. O maior de todos os empreendimentos operados pelo poder de Deus se deu ali, em Jerusalém. Foi em Jerusalém que posteriormente a este fato, o Senhor nosso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida pelos pecadores, anunciando que a graça de Deus é poderosa para mudar o rumo da vida das pessoas. Foi ali no Monte Calvário que o Filho de Deus expirou. Foi ali que ele disse: está consumado. Foi ali que ele entregou a vida. Foi ali que o véu se abriu e nós hoje podemos nos achegar diante do Deus vivo e todo-poderoso, sem barreiras e sem impedimentos. Compartilhei lá no acampamento que uma das pessoas que mais me inspiraram, e quando eu falo nesse tema, eu sempre lembro dela, a minha mãe. Minha mãe fez Ibel, dentro das possibilidades da época, teve acesso ao estudo, mas foi morar na zona rural, enfrentou muitas dificuldades, e por várias vezes eu ouvi minha mãe dizer de um lugar onde ela morou: eu sou o penúltimo filho, não cheguei a morar neste lugar, mas ela dizia das dificuldades que ela enfrentara ali: água distante, difícil, vida difícil, e todas as vezes que ela falava, lembrando deste lugar, ela chorava. Mas uma das coisas que ela jamais viveu, e isso eu pude ver com os meus olhos, ela jamais se conformou. Ela fez da casa dela uma escola. Muitos anos depois eu conheci pessoas que disseram: aprendi a ler com sua mãe, conheci de Jesus, a respeito de Jesus, com sua mãe, e fez da casa dela uma igreja. Estava falando para as irmãs em uma reunião em Brasília, um pastor conversando com um pastor lá do norte, e ele dizia: olha, eu sou de Uberlândia, e começou a contar as experiências. Sou lá da terceira igreja, e eu tive uma base muito boa em catecúmenos com uma senhora lá na terceira igreja de Uberlândia, com o nome de Dona Cândida. Aí eu fiquei todo cheio, né? Minha mãe foi professora de catecúmenos daquele pastor. Meus irmãos, não podemos nos esbarrar nos obstáculos, nas dificuldades e recuarmos, nos conformando, dizendo: é assim mesmo, não tem jeito, vai continuar sendo assim. Não, nós cremos na graça de Deus, que abençoa as nossas vidas e nos tira de Lodebar e nos coloca em Jerusalém. Foi assim que o Senhor colocou Mefibosete em uma outra realidade em Jerusalém. E a nossa irmã Dona Elisete testemunhou que Deus gracioso com ela, que Mefibosete continuou com os pés quebrados e aleijados. Dona Elisete quebrou os pés, está andando para todo lado. O nosso Deus gracioso tem cuidado das nossas vidas. Meu querido irmão,
A questão não é se você tem se conformado dizendo: o meu lar está dividido. Se você tem conformado dizendo: o meu filho está perdido e não vai ter jeito. Se você está conformado dizendo: o meu casamento está acabando e não tem recurso. A questão não é se você se conformou. A questão é entender que o Senhor Jesus está aqui e é poderoso para te transportar deste conformismo para empreendimentos na sua vida, para que você se levante dizendo: eu vou reconstruir, eu vou recomeçar, e eu contarei com a bênção de Deus, e pela graça de Deus as situações vão ser mudadas. Mas, irmãos, para finalizar, a graça de Deus nos transporta também da terra do negativismo para a terra da fé. Da terra do negativismo para a terra da fé. Veja, Mefibosete não se sentiu apenas esquecido, não apenas se conformou dizendo: eu não passo de um cão. Mas Mefibosete caiu também em um negativismo, porque ele disse o seguinte: eu não passo de um cão morto. Eu não passo de um cão morto. E eu pergunto para vocês: qual valor tem um cão morto? Talvez para os chineses, para nós não. Ele disse: eu não tenho valor, não passo de um cão morto. Este homem vivia um negativismo tremendo, como muitos vivem, como muitos dizem: eu não presto para nada. Que valor eu tenho? Não sei fazer nada. E alguns chegam a dizer: por que Deus não tira a minha vida? Meus queridos, o negativismo é uma negação do que Deus fez por você por meio do Senhor Jesus Cristo. O negativismo se revela um ato de incredulidade diante do amor de Deus. Quantas vezes na vida nós vemos gigantes, cidades fortificadas, e nos sentimos como gafanhotos? Cuidado com o negativismo. É o problema de deixarmos de olhar para Deus e olharmos ao nosso redor, ou olharmos para a insignificância nossa, em vez de olharmos para o Senhor, que nos toma pela mão, que toma o pobre Pedro se afogando pela mão e o levanta. É assim que Deus faz com os servos dele, mas os nossos olhos precisam se abrir. E foi este Mefibosete que não se considerava uma pessoa de valor, que se considerava como um cão morto, cheio de um negativismo. Foi a este Mefibosete que o Senhor mandou buscar em Lodebar e levá-lo para Jerusalém, para a cidade da fé. O Senhor nos transporta do negativismo para a fé. Jerusalém era a cidade dos grandes profetas, onde os profetas colocaram os pés com fé em Deus, anunciando a palavra, as promessas do Senhor. Foi em Jerusalém que o Espírito Santo de Deus desceu. E o Senhor Jesus disse: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, podemos transportar montes. Aqueles montes que estão diante dos nossos horizontes são transportados se nós cremos no Senhor, se buscamos o Senhor, se não nos rendemos ao negativismo. O autor aos Hebreus faz uma das descrições mais belas de fé, trazendo alguns exemplos
quando ele fala de heróis da fé, que da fraqueza tiraram força. Estavam em Lodebar, mas foram transportados para Jerusalém. Da fraqueza tiraram força. Pela fé, muralhas ruíram, como as muralhas de Jericó. Aquelas muralhas que estão diante dos seus olhos e você diz: como eu vou enfrentar? Como vou resolver? Não esqueça, é a graça de Deus que está conosco, e pela graça muralhas podem ruir. E afirma também que pela fé colocaram exércitos em fuga, exércitos que acampam em redor da sua vida, te oprimindo e te ameaçando. Estes exércitos podem ir em fuga no exercício da fé, porque a graça de Deus age na nossa vida, nos colocando no centro da fé. No domingo, depois dessa palavra, uma irmã me procurou e disse: pastor, eu tenho 71 anos, e o meu sonho é tirar a carteira de motorista. Minha família acha que já passou, mas sabe de uma coisa? Depois dessa mensagem, amanhã é segunda-feira, e amanhã mesmo eu vou na autoescola. Qual autoescola que eu vou, pastor? Eu falei: não, aí a senhora escolhe, vê uma mais perto da casa da senhora, mas vai mesmo. É assim, irmãos. Pela fé, muralhas vão cair, vão ruir. Pela fé, exércitos vão se colocar em fuga. Pela fé, portas vão se abrir. Porque afinal, é a graça de Deus que nos conduz, que conduz o povo de Deus. Você está em Lodebar ou está em Jerusalém? O importante é que Jesus está aqui. E pela graça de Deus, Ele nos toma onde estamos. Ele nos toma em Lodebar, nos leva para Jerusalém, nos tira do esquecimento e nos leva para a redescoberta, nos tira também do conformismo e nos torna empreendedores. Ele nos tira do negativismo e nos leva para a fé. Por fim, irmãos, todos nós que cremos em Cristo, estaremos na Jerusalém celestial, na glória com o Senhor, porque a graça de Deus é que nos leva para a Jerusalém celestial. Mas quero finalizar com as palavras de Thomas Edison, quando na invenção da lâmpada, ele disse o seguinte: depois de 10.000 tentativas, eu não errei, descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Perceberam? Eu não errei 10.000 vezes, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Sabe qual que é o nosso problema? Nós desanimamos logo. Eu vivo dando bronca nesses estudantes que falam o seguinte: já tem 1 ano que eu estou tentando vestibular, mas como eu não dei conta de passar, eu vou mudar de curso. Muda de curso, se for a convicção da sua vocação. Mas persiste. Se você não tentou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você não está perdendo, você apenas está aprendendo que aquele não é o caminho. E na vida, nós desistimos muito pelas tentativas frustradas. Nós desistimos muito pelas cabeçadas que damos. Vamos tirar lição de tudo e vamos entender: é a graça de Deus que nos transporta de Lodebar para Jerusalém. Amém? Glória a Deus. No domingo seguiremos com essa palavra, se Deus assim permitir.
estamos então encerrando o culto dessa noite. Bondoso Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor pela maneira tão misericordiosa mediante a qual o Senhor nos trata. Graças te damos porque o Senhor não se esquece do teu povo. Graças te damos porque o Senhor não deixa o teu povo se render ao conformismo. Graças te damos porque o negativismo não fará parte deste povo, que crê no Senhor, que espera no Senhor, que caminha em fé, que assim cada irmão, cada irmã, olhando para o Senhor e movido pelo Espírito Santo, possa caminhar na tua presença, empreender com fé diante do Senhor. Leva o teu povo na tua paz, na tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém.